talvez a gente quebre um pouquinho nesse protocolo, que assim, muitas vezes a gente acredita que pra gente poder agarrar uma oportunidade, a gente precisa ter preparação de 100%. Essa talvez seja uma das coisas que a gente precisa romper também. Eu vejo que a gente precisa ter muito mais ousadia. A gente precisa ter muito mais força de vontade e humildade também, João. Eu costumo dizer que o maior agente na vida é o da decisão, o de você se colocar. Eu posso não dar, pode não ser o melhor, mas eu vou dar o meu melhor. Treino é tudo, tudo é treino. A gente não nasce sabendo. A gente não continua sabendo. A gente pode sim estar o tempo todo se colocando nesse lugar de aprendedora, né? Então vamos olhar para empreendedora? Aprendedora. Então quando a gente é aprendedora, quando a gente de fato vai se colocando para fazer sempre coisas diferentes. E o treino é tudo, tudo é treino, ele vem com essa máxima. Então assim, eu não sei, treina. Eu não consigo, treina. Isso não nasceu para eu fazer, treina. Se você de fato olha para aquilo e sabe que aquilo que você deseja naquele momento tem uma intenção, tem uma vontade, tem algo que ali você vai querer deixar uma sementinha, treina. Olá, bem-vindos ao Pivotando, gravados aqui no estúdio do SBT, nos canais digitais do SBT News. Toda semana eu trago um convidado especial, alguém que te traz lições, aprendizados, ensinamentos, a trajetória da vida empresarial, da carreira desse nosso convidado. E hoje nós temos uma mega convidada, é uma empresária, é uma apresentadora, é uma palestrante, é mais do que isso, ela é uma mentora de vida, de carreira, principalmente mentora de mulheres. Olha, eu queria te dizer que aqui na tela tem um QR Code e você precisa apontar o seu celular e participar da interatividade do programa. Dentro desse QR Code, dentro dessa plataforma, você vai poder participar. Isso mesmo, participar, ganhar prêmios sem sorteio, basta responder e você participa, interage, vive o Pivotando e conta também as suas histórias lá dentro. Olha, quem sabe um dia você vai estar aqui sentado comigo, com o João. Quem sabe um dia eu invisto no teu negócio. Acho que é por isso que a gente se dá tão bem, não é? A gente tem a oportunidade de conviver e conhecer histórias incríveis aqui no Pivotando. E hoje, como eu falei, a gente vai conversar aqui com ela, é CEO da Rede Mulheres que Decidem. Cara, o currículo da Priscila Queiroz é enorme, hein, Priscila? Pois é, João, pois é, né? Como diz, né? A mulher não faz uma coisa só, né? Faz algumas coisas, algumas coisas só. Algumas coisas, né? Olha, você foi eleita empreendedora social do ano, Leader Woman no Facebook em Portugal em 2018, 2019, certificada internacional de mentora de negócio e inovação. Meu Deus do céu, é muita coisa. E cuida, né, desse Instituto de Rede Mulheres Empreendedoras. Eu quero saber bastante, tem muitas mulheres que nos assistem e elas precisam participar e conhecer como é que funciona o teu trabalho. Mas a gente não pode começar sem saber da sua história de pivotadas. Mas antes disso, o que é pivotar para você? Pivotar é quando a gente precisa mudar o rumo de forma rápida, né? Fazer isso de maneira ágil. Inclusive, eu ouvi esse verbo quando eu levei o primeiro grupo de empresários para o Vale do Silício. E ali eu descobri esse verbo pivotar e trouxe para minha vida. Então, João, com certeza eu pivotei algumas vezes já. Pivot. Para quem não sabe, pivotar é um arremesso. Pivotar é quando você muda no basquete, isso. Você muda o rumo, né? Mas fica dentro de uma base única e você só faz girar o corpo, né? E a vida e os negócios são assim, né? São. E esse programa ele tem essa característica de entender como foram essas mudanças na sua vida e nos negócios para ajudar, para inspirar quem está assistindo a pivotar também a sua vida e os seus negócios. Bora lá. Precisa pivotar mesmo, às vezes? Muitas vezes. Aliás, eu acredito muito que pivotar faz parte desse ciclo da vida, João. Não tem como a gente ficar morno o tempo todo, né? Eu acho que a gente vai trazendo uma temperatura muito morna se a gente não trabalhar o pivotar. Eu desde que descobri esse verbo, eu passei a utilizar ele na minha vida o tempo todo, João. Não só na minha vida profissional, mas na vida pessoal também. Eu acho que pivotar é importante. A gente, como você falou, né? Essa coisa do basquete, da gente
tá ali só mudar o corpo e olhar, mas a gente também tem que ter uma visão 360, na minha opinião. A gente precisa disso. Você falou a questão de ser morno. O que você quer dizer com isso? É quando, pra mim, a vida passa... Sabe quando você tem aquela tranquilidade que, tipo, tá tudo bem, obrigada? Então, assim, tá tudo muito bem. Arranja alguma coisa pra, né, pra mexer na cabeça, assim. Pra arranja se incomodar. Pra se incomodar. Eu acho que o desconforto gera o conforto na nossa vida, né? A gente aprende muito com isso. E eu sinto a importância da gente não deixar a nossa vida ficar morna, porque pra mim o ser humano, ele precisa ser desafiado o tempo todo. Nós gostamos de desafio. Mas isso não é o fato de você estar no extremo, você está o tempo todo se desafiando, você está o tempo todo em performance, isso não é, às vezes, cansativo? Sim, se você não estiver bem emocionalmente. Eu concordo com você, não é também ficar virando o tempo todo, porque senão não dá tempo da gente mensurar. A gente precisa também ter maturidade e maturação para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam, João, porque senão também fica tudo muito... Como você falou, fica tudo muito, muito intenso. E a gente precisa, de fato, que as coisas tenham um tempo de maturação. Eu vejo que hoje, muitas das pessoas, elas não estão dando esse tempo. Então, eu gosto da ideia de você não deixar tudo morno, que você precisa ter essa intenção, mas a gente precisa ter maturação. A gente precisa dar tempo para maturar. Tudo. Isso requer o quê? Planejamento? Planejamento, processo, visão do todo, mentores, a gente precisa, né? Eu trago muito essa coisa de que sozinha não dá, e não dá mesmo, a gente não pode fazer as coisas sozinha. E eu, durante muito tempo, João, eu acabei fazendo muito da minha vida sozinha, assim, né? Eu resolvi empreender, diferente da estatística, que mais de 70% das mulheres resolvem empreender por necessidade. O meu foi por oportunidade. Você teve essa visão? Eu tive essa visão de querer ou não. Eu comecei muito novinha em televisão, trabalhei 17 anos nas afiliadas Globo, saí como executiva, porque eu queria empreender. Eu não queria seguir carreira na emissora. Você nos bastidores ou você trabalhava na frente das câmeras? Não. Embora meu sonho era na frente das câmeras, sempre foi na frente das câmeras, né? Eu tinha um sonho de menina, que lá nos meus 14 anos eu queria ser apresentadora de televisão. Sempre quis. Você colocou isso como mural da vida extraordinária. Exatamente. Então eu coloquei assim, e de fato, João, é tão engraçado isso, porque hoje eu lembro, né? Hoje a gente tem técnicas, as pessoas ensinam, os mentores, os coaches, mas eu lembro que saiu um LP, eu sou da época do LP ainda, e aí tinha um vinil que veio a som livre, era da Globo, né? E aí veio o logotipo da Globo. Eu cortei o logotipo da Globo e colei na porta do meu guarda-roupa. E dizia assim, um dia eu vou trabalhar na Globo. E olha que loucura, né? Por isso que eu falo muito sobre sonho, né? A gente precisa saber sonhar também, porque eu só disse assim, um dia eu vou trabalhar na Globo. Podia trabalhar em qualquer posição. E aconteceu isso mesmo, trabalhei em muitas posições dentro da Globo, mas a que eu queria mesmo era estar na frente da câmera. Foi seu primeiro trabalho? Foi, meu primeiro trabalho. Eu tô lendo aqui que você, na verdade, você se graduou como no turismo, né? Então, na graduação sim, mas quando eu fui para a faculdade de turismo, quando eu resolvi fazer turismo, eu já estava trabalhando na TV Tribuna, que é afiliada da Globo em Santos. Então eu comecei na TV com 17 anos. Eu comecei, na verdade, trabalhando com 14 anos, mas na televisão com 17. Comecei muito novinha a trabalhar. Eu comecei como datilógrafa, João. Eu datilografava os roteiros de programação que iam para a parte da produção. Aprendeu por correspondência, porque tinha aqueles cursos por correspondência, né? Quem é da nossa época sabe. O meu não, o meu tinha que fazer mesmo, a SDFC espaço, eu tinha que fazer mesmo. Era uma coisa assim bem doida, eu tinha lá datilografia à costa, nunca esqueço. Uma vez por semana, ia pra lá, ficava lá datilografando, com desde a piquititica até aquelas elétricas, né, que já era uma inovação naquela época, né? Mas você então, estudando turismo, você viu essa vaga e aplicou e entrou. Sim. Então, a partir dali, o que aconteceu? Aí... Por que você pivotou, então? Por que você não ficou no turismo? Então, boa pergunta. Na verdade, eu sempre fui uma questionadora sobre o modelo de educação. Daquela época, eu já era muito questionadora. Eu não acreditava nesse negócio de ficar tantos anos estudando, aquela coisa que tinha que ficar 5, 7, 10 anos. E turismo era a única que era de 3 anos. Aí eu falei assim, eu vou fazer turismo porque é mais curta. Então não foi uma oportunidade. Não, nesse caso não. Não foi uma oportunidade. Nesse caso não foi oportunidade. Nesse não. Foi uma escolha mesmo, uma escolha. E aí fui fazer turismo, porque eu também gostava muito dessa parte da viagem, né? De encantar pessoas. Eu sempre, de menina, uns 15, 16 anos, João, pra você ter ideia, eu lotava ônibus. Eu, santista, né? Pra ir pra São Paulo vai de ônibus. Eu montava excursão pra levar a galera pro Play Center.
com 15, 16 anos, antes ainda. Eu lembro que eu pegava a assinatura do meu pai, eu falsificava a assinatura do meu pai. Uau, nem fala isso. Pois é, mas eu fazia falsificar, não era falsificar, né? Eu fazia um negocinho, pedia pra mãe, mas eu fazia isso. Por quê? Então você Porque eu já tinha liderava isso time. empreendedor, Você- eu tinha esse lado, e você meu pai tinha- não me deixava. Você tinha veia de liderança, né? Ele não deixava eu fazer muitas coisas, João, ele não deixava, Ele ele me bloqueava. Então vamos lá, a sua educação era uma educação de estudar, passar em concurso, aquela coisa bem tradicional? Meu pai queria que eu fosse carreirista de empresa, assim, ele queria, para ele, na verdade, eu tinha que fazer magistério e dar aula no estado. Uhum. Era essa a história que meu pai queria que eu E o contasse. que é que ele fazia? Meu pai era mestre de obras. Ele também não teve acesso. Ah, tá. Ele também não teve o ambiente acesso. dele não permitia ele ter outra visão. Não permitia. Minha mãe dona de casa. Tá. Então, realmente, era a essa gente visão. é muito fruto do ambiente, né? Muito. Então, seu ambiente não permitia ter uma visão além do óbvio, e para ele a referência dele era essa. Então, eu digo sempre que a gente não pode ser julgado por quando a gente não tem consciência, né? E eu não tinha muita. As coisas que eu tinha. fazia era porque eu precisava. Eu, meninona de tudo, eu era tão danada, Hoje, com certeza, eu seria diagnosticada com esses montes de síndrome. Mas eu era terrível, João. Eu era terrível. Eu pegava a mesada que meu pai me dava, que era uma mesada piquitiuca lá, eu subia a serra sozinha, com 14, 15 anos de idade. Ia ali pra Sé, pra comprar ouro. Vendi ouro anos da minha vida, e minha mãe achava que era amiga, e aí minha mãe costurava pra fora, e ela fazia os manequins com as peças, tudo bonitinho, e eu colocava os cordãozinhos de ouro e influenciava as clientes a levar a correntinha junto, o anel. Mas por quê? Você sentia vontade de ganhar o seu próprio dinheiro? Nunca pedi dinheiro pro meu pai. Eu queria ter o meu próprio dinheiro. E você entendeu que a venda e a compra e venda era um caminho. Era um caminho. Tá. E aí você ficou vendedor mesmo enquanto trabalhando na afiliada lá da empresa? Aí não, aí quando eu entrei em televisão mudou completamente isso, aí eu acabei inclusive bloqueando essas questões que eram de menina, e eu vi a equipe sendo, né, vendedora, e tinha um líder que era muito tirano, era uma época que o líder era muito tirano, e aquilo me travou, e eu dizia assim, eu nunca quero trabalhar com vendas na minha vida, nunca. Aquilo te deu uma trava porque o líder das vendas dessa empresa era tirano. Era tirano. E aí eu via como a equipe comercial era tratada, e eu era assistente de vendas. Então, eu olhava aquilo, eu falei assim, eu nunca na vida quero trabalhar com isso. Imagina, isso é traumático demais. Então eu não queria de jeito nenhum. Bom, mas você já teve uma pivotada aí, porque você fazia datilografia, era assistente, depois passou a ser assistente de vendas. Aí depois já teve uma mudança interna. Já. E eu passei por todas as áreas de televisão daquela área, chama OPEC, né? Tem um departamento em televisão chamado OPEC, que é Operações Comerciais, e eu trabalhei ali datilógrafa, roteirista, assistente de material, coordenadora de equipe, até me tornar assistente de vendas. E depois eu fui convidada para ser chefe de OPEC, chefe de operações comerciais, no Rio de Janeiro. Aí eu fui para o Rio. Aí mais uma pivotagem. Mais uma pivotada. Mas para o Rio fazer o quê? Aí lá no Rio eu fui também chefe de operações. Sempre no OPEC. Sempre no OPEC. Você não pivotou o modelo, né? Você só pivotou de cidade. Pivotei de cidade, pivotei de estado civil, né? Eu saí namorando e fui casada, casei em um mês. Eu brinco que nem o terço que eu carreguei na mão era meu. Era tudo emprestado. Não, eu comecei a namorar com 14 anos, João. Então, ele foi junto com você? Ele foi junto, a gente se casou para poder ir pro Rio, e aí ele foi me acompanhando, e eu já estava com uns 20 e poucos anos, quando foi a primeira, né, oportunidade que eu tive enquanto líder. Eu estava com 25 anos, na verdade, como líder. Foi numa afiliada da Globo? Foi numa afiliada da Globo. Na também, época chamava TV Alto Litoral, hoje não existe mais, ela mudou de nome também. E ali eu fiquei mais 2 anos e 7 meses em Cabo Frio, especialmente, quando em uma convenção de vendas, que eu estava lá como chefe de operações, eu sempre gostei muito de microfone, fiz lá uma peripécia no palco, a convite do J. Ávila, que era o dono da emissora, inclusive, fizeram contar uma piada para 1.500 pessoas no palco. E ali eu contei essa piada. E aí depois um dos gerentes me chamou e falou, você já pensou em trabalhar com vendas? Eu nunca. Ele falou, deveria. Eu falei assim, não, vendas não. Ele falou assim, vamos pensar nisso. E aí ele me traz para Sorocaba. Volta para São Paulo, muda completamente também, muda a casa, mais uma pivotagem, muda a casa, muda a vida, muda tudo. E aí com uma semana ele falou assim, você não vai para Sorocaba, você vai para Jundiaí.
tem uma carteira melhor para você, eu vou deixar você em Jundiaí. E aí eu cheguei em Jundiaí e começou o meu processo dentro de vendas. Você acredita, você acredita nessas oportunidades? Assim, a oportunidade aparece para quem aparece para ela, porque pelo fato de contar uma piada, alguém te viu. Né? Pelo fato de você aceitar o desafio, alguém te viu, despertou e fez o convite. Né? O que você pode falar sobre isso? Porque muitas vezes a gente fica travado, não, só faço isso, só quero aquilo, eu não me desafio, muitas pessoas colocam bloqueios mentais, a gente não é nem, eu não sei contar piada. Acho que você não era uma contadora de piada, né? Nunca. Mas você se desafiou, desbloqueou, foi lá e fez e apareceu uma oportunidade. O que você pode falar, não do que aconteceu com você, mas Sim. o que você pode falar para quem está nos assistindo, pegar isso como uma oportunidade, um exemplo? Sim. Agora, talvez a gente quebre um pouquinho nesse protocolo, que assim, muitas vezes a gente acredita que para a gente poder agarrar uma oportunidade, a gente precisa ter preparação de 100%. Essa talvez seja uma das coisas que a gente precisa romper também. Eu vejo que a gente precisa ter muito mais ousadia. A gente precisa ter muito mais força de vontade e humildade também, João. Muitas dos momentos ali eu não tinha preparação. Não estava preparado. Não estava preparado para contar piada. Eu contei piada ali um dia antes, no boteco. Você estava com vontade. Só. E aí alguém foi lá e falou assim, repete a piada que você contou na noite anterior, agora vem aqui no palco contar. Foi essa a graça. E aí eu fui. Mas porque eu sabia a piada. Porque senão não aconteceria. Então, minimamente a gente precisa ter. Então, o que eu diria para todo mundo, e eu sinto muito isso entre as mulheres também, que assim, por conta dos nossos bloqueios mentais, de muitos bloqueios mentais, as pessoas elas acreditam que elas só podem ir adiante se elas tiverem 100% de certeza. 100% de certeza. Ou 100% preparadas. Ou 100% preparadas. E na vida a gente não tem certeza de nada, né, João? A gente não tem certeza nem se daqui a pouco a gente vai estar vivo. Então eu acredito que assim, a gente precisa sim ter ousadia. Eu costumo dizer que o maior agente na vida é o da decisão, o de você se colocar. Eu posso não dar, pode não ser o melhor, mas eu vou dar o meu melhor. Então, para mim, essa é uma lição aprendida, assim, ao longo da minha vida. Muitas das coisas que, quando você diz, né, você acha que a oportunidade tem aquela máxima, né, que quem não é visto não é lembrado. Eu acredito nisso também. Durante muito tempo, João, eu fiquei dentro da casca. Dentro daquela caixinha dos job description, ou seja, aquilo que você foi encomendado a fazer. Não é? É isso. E aí, a partir do momento que você faz um pouquinho a mais, e as pessoas dizem, né, não faço porque não me pagam para fazer. Não faço porque não é minha atividade. A atividade é da área tal. A atividade é da empresa tal, né? Quando você se dispõe a fazer algo a mais, e aí mesmo sem esperar consequências, como foi teu caso, você não esperou nenhuma consequência. Nada. E aconteceu. Então, muitas vezes, essas consequências acontecem quando você menos espera, porque a oportunidade aparece para quem aparece para ela. Então, a mensagem que eu acho que é forte do que você está trazendo é, cara, não faça só o que você é demandado, né? Faça mais do que isso, sempre sem esperar nada em troca. Eu queria saber de você essa história do destino, né? Do destino e do sonho grande que você falou no começo. Sim. Eu vejo muita gente, e você trabalha com muitas mulheres, deve perceber isso, muitas vezes a mulher, e é muito confundido com propósito também isso, não sabe o que quer da vida. Putz, eu tô me sentindo... O que eu quero da vida? Eu não sei o que eu quero da vida. Eu fico pensando se nessa época você já sabia o que queria da vida. Eu nunca sonhei fazer um monte de coisa que eu tô fazendo hoje, João. Aliás, assim, eu nunca sonhei trabalhar com mulheres, e eu vou falar disso também, porque eu acho importante, até por conta desse meu posicionamento hoje. Eu nunca pensei em ter um instituto 100% voltado para desenvolvimento de mulheres dentro de comunidades carentes. Nunca foi isso. A única coisa que eu lembro que eu queria muito era ser apresentadora de televisão. Esse foi o meu grande sonho. O seu de sonho menina. Grande. Menina. Menina. E você mesmo trabalhando na televisão não foi buscar isso? Não. Por quê? Porque a minha mãe, uma cearense de Brejo Santo, muito tímida, casou, né, teve uma vida também muito difícil, enfim, uma outra história. Ela, como eu era muito hiperativa, ela em toda festinha que eu ia, em todos os lugares, ela sempre me segurava muito, porque eu queria aparecer mais que as amiguinhas, né? E aí ela me puxava, João, ela me sentava e falou assim, para de ser Maria Aparecida. E aí, com todo respeito a esse nome,
Maria Aparecida trouxe uma conotação muito ruim para mim. Muito ruim, João. Porque ali eu comecei a ter um bloqueio mental. Então, olha só, eu trabalhei 17 anos nas afiliadas da Globo, 17 anos de carreira. Com esse sonho enraizado. Com esse sonho enraizado, eu lembro que eu descia, teve uma época que eu trabalhei no controle de material, e eu descia aquelas fitas Umatic, que eram umas fitas grandonas, com os comerciais de televisão, né? E eu descia, às vezes, bolos e bolos lá pra produção, e eu olhava aquela galera lá no estúdio e tal, e eu, nossa, meu Deus, ali que eu queria estar. Mas por que não? Porque eu tinha um bloqueio mental. Eu tinha o que hoje é reconhecido como crença, ou como tabu, como medo. Não, hoje está muito mais popularizado isso, muito, mas naquela época não tinha nem, acho que nem definição. Buscar, nem definição, nem onde você buscar apoio e ajuda para isso. Absolutamente. Né? Quando foi que você ressignificou isso? Outro salto agora. Outro salto, João. Salto. Quem foi que foi o responsável por essa ressignificação? Porque hoje você tem um programa, né? Mas enfim. Aos 49 anos, olha só, hein? De menina. Lá dos meus 12, 13 anos, vim realizar isso com 49 anos. Ou seja, nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde. E assim, a gente precisa também liberar tudo isso, se conhecer. Eu não me conhecia. Eu não sabia da minha potencialidade humana. Eu não sabia da minha essência, quem eu era, qual era o meu potencial. Acho que essa também é uma descoberta que a própria maturidade vai trazendo pra gente. Mas hoje a gente pode estreitar mais isso através, mais uma vez, de técnicas, grupos, de técnicas, de processos, de programas como esse. Exatamente, João. Então, assim, quando você me pergunta quando foi, né, que tudo isso aconteceu, eu disse que eu comecei a namorar também muito nova, né? Então eu comecei a namorar com 14. Eu me casei aos 24 quando recebi a proposta para ir para o Rio de Janeiro e fiquei viúva aos 26 anos. 2 anos depois. 2 anos depois. Ele, vítima de bala perdida. No Rio? Em Santos. Na nossa terra natal. Quando a gente volta para cá, eu já estava morando 1 ano em Jundiaí, já estava na área de vendas. E ele resolve ir para Santos, a gente na época tinha um carro só, enfim, e aí um traficante resolve invadir um ônibus e ele é baleado. Muito bem, naquele momento, João, eu lembro dos meus amigos, os meus amigos dizendo assim, Pri, você precisa fazer um determinado curso, que era um curso de inteligência emocional. Você precisa. E aquilo estava me irritando muito, João. Eu falei assim, para de dizer o que eu preciso, eu não preciso de nada. Isso eu estava num momento de luto. Após, né? Logo após o luto. Logo após, uns 27 anos mais ou menos, já. E eles ali muito preocupados comigo, como é que eu tava. Eu tentei o suicídio, João. Então assim, eu era muito intensa. Então hoje quando eu vejo algumas histórias, principalmente conectada com mulheres, eu vejo muito, né, o que elas estão vivendo, porque muitas dessas coisas eu também passei. E bem, aí quando eu fui para esse determinado curso, que era um curso de 3 dias, e era um curso de reprogramação neural, que era um curso de PNL. E aí... Programação neurolinguística. E eu saí de lá e eu achava que estava tudo certo já. E eles começaram a abrir muitas caixinhas no meu guarda-roupa, né? No guarda-roupa da vida. Começou a abrir muitas caixas. E quando eu saí... Tá aqui, né? Exatamente. E aí quando eu saí de lá, eu falei assim, nossa, eu preciso saber mais disso. Eu preciso entender mais sobre isso. E foi dali que eu comecei essa peregrinação por mente. Por entender a nossa consciência, por entender o nosso intelecto, por conseguir entender esse eletromagnetismo que a gente tem entre coração e mente, o que era possível a gente vibrar, o que era possível a gente entregar mais. E foi daí, então, que eu comecei essa empreitada. Então, todos os cursos, naquela ocasião daquele instituto, eu fiz. Todos. Certo. E eu comecei a fazer para me conhecer. Não, claro, você fez para você. Era para mim. Mas você continuava trabalhando? Já estava trabalhando. Ainda como líder, já como líder? Aqui, já em Jundiaí, né? Já em vendas. Em vendas, líder de vendas. Líder de vendas. Vendendo publicidade. Espaços publicitários. E bem, isso tudo, eu ainda estava no processo comigo, então eu fui a primeira mulher de vendas das afiliadas Globo a ganhar um prêmio de vendas. Sempre foi um prêmio masculino, dos meninos de vendas. E ali eu comecei, só que eu estava ainda, né, num processo de dor muito grande. Bom, enfim, tudo isso aconteceu, e aí, quando o Amaury falece, com 30 dias, eu e os amigos do Amaury nos reunimos com a intenção de fazer algo. E eu lembro que os nossos pais achavam que era vingança. Certo, mas você chegou a ter filhos? Não, nós não tivemos filhos. E aí a gente falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que na verdade o que a gente queria fazer era contribuir para pessoas que tivessem oportunidade de enxergar um outro caminho. Tá.
E aí foi quando eu fundei a organização Clube Amigos do Amaury, que foi o primeiro nome do Instituto RMQD. Que é o Rede Mulheres que Decidem. Isso, que são as iniciais de Rede Mulheres que Decidem, o Instituto RMQD. Isso. E ali eu comecei assistencial. Então eu brinco, eu já fui bruxa, eu já fui fada, eu já fui palhaço, eu já enchi laje, eu já dirigi caminhão, eu já briguei com um traficante, já fui jurada de morte, tudo que você puder imaginar dentro das comunidades. Lá em Jundiaí. Em tudo que é lugar. Jundiaí, Santos, São Vicente, Guarujá. Eu já fui para São Paulo, já entrei na Paraisópolis. Mas isso enquanto você trabalhava? Enquanto eu trabalhava, virou minha missão de vida. Eu queria só entender, a sua produtividade continuava Muito. Então, a venda, você se encontrou, porque lembra que você disse que tinha um trauma também? Quando você falou que o teu líder lá atrás te deixou esse trauma. Então, isso você ressignificou também? Total. Também. Total, ressignifiquei tudo. E eu coloquei para mim que quem divide multiplica. Então, o que eu estava recebendo precisava multiplicar, precisava dividir, na verdade, certo. Não multiplicar, precisava dividir. Então, meu tempo livre, como na ocasião eu não tinha ninguém, o meu tempo livre era para contribuir na vida de outras pessoas. Okay. E aí você começou o projeto e esse projeto chegou até que ponto? E você foi quantos anos com esse projeto no formatação que ele é hoje? Você começou quando, aliás? 2001. 2001. Então, ele é esse tempo todinho nesse mesmo modelo. Hoje, ele não é mais assistencial. Uhum. Hoje, a gente trabalha com projetos tailor-made. Então, a gente já trabalhou para a Caixa Econômica Federal, para a Prudential, para a Peugeot do Brasil. Certo. A gente desenha projetos de impacto. Então, hoje, a gente está fazendo muito projetos dessa natureza. E eu comecei a me desenvolver muito na área de projetos também. Certo, então vamos lá. Então o Instituto te deu toda essa bagagem. Essa bagagem Sim. de impacto social, de projetos, Isso. etc. O trabalho de líder, de gestora comercial te deu a bagagem de vendas. Sim. Né, te deu bagagem de vendas. Uhum. E aquele sonho antigo de ser apresentadora, você deixou ele guardado, mas ele nunca saiu da sua cabeça. Ou seja, a força do destino, né? Para onde você quer ir? E volta aquilo que eu te perguntei, né? A gente muitas vezes não sabe qual é o nosso destino. Né? A gente tem só um sonho, mas o destino tem muitos caminhos. E os seus caminhos foram esses meio tumultuados até chegar no teu momento de hoje, né? Mas me conta, aí então você ficou quanto tempo como gestora de vendas? Nossa, eu fiquei uns 10 anos como gestora. Nesse mesmo local? Não, depois eu fui para outras emissoras também. Outras emissoras também. Fui. E aí saí como executiva, que é um nome chique, né, dentro da Globo, para quem trabalha com comercial, né? Era executiva de contas. E aí eu saí quando eu montei a minha produtora de vídeo. Aí eu saí... Não, tá, mas isso é uma outra pivotada. Era uma outra pivotada. O Instituto continuou paralelo. Sempre. O Instituto nunca parou. Mas você já dava palestra, porque você se tornou uma grande palestrante. Quando foi essa pivotada? Pois é, eu só queria ser uma coisa, apresentador de televisão. Mas no meio do caminho, eu descobri uma outra paixão, que foi vendas. Você já não era apaixonada por vendas? Nunca fui. Lembra que eu falei que qualquer lugar menos venda? Não, sim, mas isso você tinha ressignificado com o PNL. Então, eu tinha ressignificado a dor do luto. Era a dor do luto. Então, não era a questão da venda, era a dor do luto, era tudo que eu estava vivendo. Era aquele monte de coisa que eu estava trazendo para mim. Não era só na área de vendas. A venda, ela aconteceu, na verdade, quando eu entrei para vendas, eu comecei a descobrir uma outra paixão. Por quê? Porque venda me dava a possibilidade de apresentar o meu produto para as pessoas. Olha que coisa bacana, né? E o que eu queria ser quando menina? Apresentadora. Apresentar, vendedora. Uau! Exatamente. Você criou uma conexão gigante. Uma conexão que eu não sabia, eu não tinha clareza, mas era uma conexão neural também. Da minha identidade. Total. Da minha identidade. Então eu lembro que em televisão a venda é muito diferente, é uma venda muito mais técnica, né, do que emocional. Sim. Eu lembro que eu entrava nas agências de publicidade, às vezes com 12 caras, quer dizer, desde o dono da agência tinha o cara de mídia, o cara de planejamento, o cara de estratégia, o cara não sei do que, ou seja, era um outro modelo de agência, não é o modelo que tem hoje, né? Então era tudo muito ramificado, e eu tinha que fazer apresentação em televisão assim, ó. Então eu tinha que me preparar muito. E eu vivi esse mundo, eu vivi esse sonho, acreditando que aquele era o meu lugar. Aquele de fato era o meu lugar. Eu descobri a paixão em vendas. Seu lugar de potência. Meu lugar de potência. E segui carreira e tal. Aí sim, eu vou dar mais um salto. E mais uma vez, o Instituto Paralelo aqui, tá? Que era Clube Amigos do Amaury, ele nunca saiu. Em todas as ocasiões, os meus tempos livres, aquilo ia acontecendo. Mas isso não era financeiro, né? Nunca foi.
Tá bom. Era de fato E o missão. teu lugar de potência em vendas, você, como executiva de venda, começou a ser chamada para falar sobre a sua experiência no palco. Contar as piadas de novo. E aí o que acontece? Como eu sempre gostei de microfone, todos os cursos de oratória que existiam no mercado, então eu tô falando lá de Alfredo Rocha, Sim. tô falando Tá de aí até Chineia hoje, meu Chique, amigo pois Alfredo, um abraço pra ele. exatamente. Chineia Chique. Outro amigo. Pois é, lá atrás. Eu fiz todos os cursos de oratória que você puder Chineia Chique já imaginar. veio aqui, inclusive. Já veio aqui? Trazer o Alfredo. Pois é. Ah, Chineia Chique é um querido. Todos, João. Então o que aconteceu? Eu me dava muito bem com essa coisa do microfone. Só que eu nunca pensei, porque eu ainda tinha ali aquela raizinha, né? Da apresentadora, Maria Aparecida era minha Maria mãe. Aparecida. Você que é muito Aparecida. Pois é, muito Aparecida. E aí E eu teu só nome fui não tem quebrar. Maria, é Priscila. Não é Maria não tem. Priscila, não? Podia ser Priscila Aparecida Queiroz, né? Pois é. Não foi, João, não foi. E aí você foi chamada para palestra. Aí eu comecei a palestrar para as agências, Tá. para as equipes, Pra porque ensinar. eu entendia, olha que coisa curiosa, eu sempre fui muito inquieta, e como vendedora, os vendedores sempre muitas vezes fazem aquilo que lhe é proposto. Eu não. Eu queria sempre fazer coisas diferentes. Era uma equipe com 8 na emissora que eu trabalhava, e eu sempre era mais difícil de segurar, tanto que o Júlio fala, que era o meu gerente, falou assim, meu Deus do céu, Priscila, você só inventa coisa. E olha o que aconteceu, eu comecei a perceber, João, quando eu vendia espaço publicitário, o primeiro dia de veiculação era uma época muito diferente de hoje, então vamos lá, comprou lá um espaço, sei lá, no Celso Portiolli, vou falar aqui do SBT, faz de conta que eu tava no SBT, tá? Então comprou lá um espaço no Pivotando, do João. Ok, comprou lá. Vamos imaginar que seja um programa, tá lá no SBT e tal. Pode comprar, viu? Pode comprar, né? Então, foi lá. O que eu fazia? Eu marcava na minha agenda o primeiro dia de veiculação daquele cliente. Tá. Marcava lá. E naquele dia eu assistia e ligava pro cliente. E aí, o que você achou, né? O que você achou? Você assistiu Você e tal? criava um relacionamento a partir de uma entrega. A partir de uma entrega. Esse também é um aprendizado muito bacana para vendas. A gente não pode se contentar em fazer só aquilo que nos é pedido. Muito bem. Só que não era só isso. Eu ligava também para a empresa. Eu ligava para a empresa e falava assim, olha, acabei de ver o comercial aqui no Pivotando do João Kepler e eu queria saber sobre essa calça, sobre essa... E aí, o despreparo da equipe. E aí você dava o feedback pro empresário, porque muitas vezes ele achava que o problema era o anúncio, mas não era. Era internamente que não estava sabendo aproveitar. E aí, claro que a gente tem interesse, óbvio que eu ele queria venda. renovar depois, Óbvio. venda. Eu quero que ele continue. Mas esse é uma chave importante que você está Muito. falando, porque não é só sobre vender, é sobre ser comprado, né? E aí, quando você se preocupa com o resultado da pessoa que você está se relacionando com o teu cliente, pô, ele vai dizer, cara, não é só vender, ela se preocupa comigo, não é negócio de gerar valor, isso sim, gera valor e tal, mas é muito mais do que isso. Ou seja, lá atrás você já tinha esse conceito. Já tinha esse conceito. Aí, eu ligava pro cliente e falei assim, por exemplo, João, eu tô vendo que sua equipe não tá sabendo que você tá comprando mídia na televisão. Ou, Priscila, eu não consegui dividir ainda, tal, não sei o que. Eu falei assim, então, vamos dar um treinamento pra essa equipe? E aí, eu ia palestrar. Tá. Eu não ganhava nada pra isso. Eu não era paga pra isso. A emissora não me pedia pra fazer. Mas você era intencional. Você fez um curso intenção. de oratória. Olha lá, pessoal, olha as conexões. Ela fez um curso de oratória para quê? Para se preparar e provocou a experiência de palestrar dentro dessas empresas. Foi exatamente isso. E aí comecei. E aí eles começaram a te chamar. Começaram a me chamar, Pri, dá treinamento aqui. Aí eu comecei a perceber um outro viés. Eu tinha feito curso de produtividade, de PNL, vários cursos, eu sempre gostei muito. A ideia do lifelong learning nunca saiu da minha vida. Lifelong learning, gente, é continuar aprendendo a vida toda. A vida toda. Nunca parei de estudar. Aliás, até hoje, eu tô estudando sempre. Que bom. Aliás, hoje eu estudo outras coisas, né? Muito mais bacanas, mas continuo estudando. É legal. Nosso nível de é isso aí. consciência, né? É o nível a gente de consciência. vai buscando outros aprendizados. Outros aprendizados. E naquela ocasião, eu falava muito sobre produtividade e comecei a falar de produtividade em vendas para as equipes. Tá. E comecei a fazer isso para óticas, para padaria, para redes de supermercado, para todos os segmentos que eu atuava, principalmente concessionárias. Já ganhando dinheiro? Nessa época, ainda sem ganhar dinheiro. Tá bom. Por quê? E quando foi a virada?
Na verdade, a virada aconteceu quando eu saí da emissora. Porque Não, então, enquanto você eu saiu da estava na emissora emissora... porque você era palestrante ou você Não. saiu da emissora por outro motivo? Por outros motivos, não. Aí, mais uma vez, o treinamento foi deixado de lado, João. Tá. Ou seja, você tinha o instituto de lado, o treinamento de lado, mas você O treinamento... ainda assim decidiu sair. Olha só, o treinamento era uma moeda que eu tinha preciosa para os meus clientes. Certo. Para aumentar retenção. Isso tá claro. Isso não era ainda um business. Não era um business. Tá. Era uma forma que eu enxergava de poder fazer uma entrega melhor. Ok. Aí eu saí e montei uma produtora de vídeo. Por que produtora de vídeo? Porque na época, olha que coisa louca, Faz né? parte daquele teu sonho? Não, Você queria ir pra frente das câmeras? Não, uma oportunidade. Uma amiga de mercado tinha uma produtora de vídeo e ela me convidou para ser sócia dela. Só que era na época que os vídeos eram aqueles vídeos de 15 minutos, que custava 30 mil reais, aquelas coisas absurdas, né? Colocava no site. E eu falei assim, mas só esse produto a gente não vai conseguir escalar. Por quê? Porque o cliente fazia um vídeo daquele, ia trocar ele depois de 5 anos. Eu falei, não, a gente precisa criar um produto de recorrência. E aí foi quando eu fui estudar Digital Sign, que são essas, para quem não sabe, Digital Sign são essas TVs que ficam dentro de elevadores, que ficam dentro de estabelecimentos com um conteúdo específico do lugar, cardápios eletrônicos, e eu fui estudar essa tecnologia. E aí trouxe essa tecnologia de São Paulo e montei uma rede em Jundiaí, com mais de 300 monitores. Então, você a gente cresceu montou uma absurdamente. produtora, comprou TV e colocou nos pontos. Ia colocando, eu já sabia, Certo. produção de conteúdo, já sabia, E era um aí você veículo. deixou a companhia que você estava e se Total. dedicou a isso como uma sócia. Como sócia. Então virou empresária. Virei empresária. Você até então não tinha tido essa experiência. Tá. Nada. E aí Qual foi o começam... ano? Você tinha quantos anos? Eu tava com 29... Ainda antes de 30? Opa, antes Antes dos de 30, 30. tá. É, eu fui empresária novinha, com Novinha. 28, 29. Você Fui empresário empresária. tarde. O empresário hoje vai com 15, 14, 13. Pois é. veja o Davi, né? Davi, muito cedo. Então, pois é. E aí começam os grandes problemas da gente caminhar sozinho. E aí, posso já dar os Comece. recados? Vambora. Era minha amiga, me chamou para ser sócia. Eu, inocente, inexperiente, entrei como sócia e não sabia que a empresa tinha uma dívida. O que acontece quando você entra como sócia e a empresa tem uma dívida? Você embarca na dívida. Você embarca na dívida. Então ela devia para tudo, para imposto. Enfim, embarcou na dívida. Embarquei na dívida. E aí me lasquei, né? Ok. Depois de quanto Me tempo lasquei. que você... Que eu descobri? Ah. Depois de quase uns 8 meses estando Tá. junto, ela não tinha me falado. Uhum. E aí eu saio de vendas, a gente crescendo absurdamente, já pensando em franquear. Uhum. E aí eu saio de vendas E vai pra dentro pra gestão pra tentar salvar o negócio. e vou pra dentro, Pra tentar salvar. pra o tentar negócio. salvar. Você era 50%? 50%. Tá bom. Então você teve que ir pra dentro pra salvar o Eu negócio. tive que... Ela Você não tinha tinha reserva condição financeira? nenhuma. Eu tinha o que eu tinha recebido da emissora. Tá. Você casou de novo? Aí nesse período, sim, Nesse eu período, me casei, sim. Tá. me casei de novo. E aí comecei, ele também empresário, Dessa área? não, na área de segurança, né? Na época ele trabalhava com telecom, hoje com segurança, mas na época com telecom. E aí eu comecei a olhar para esse processo todo, ele me ajudou muito, o Walter me ajudou demais. E ali foi quando eu comecei a descobrir a importância de você ter um mentor. Porque eu não tinha, João. Se eu tivesse tido um mentor antes... Eu digo sempre isso, né? Que essa história de conselho, mentoria, isso veio de um pouco tempo pra cá, né? Antigamente a gente não tinha isso. Não né? tinha. Quem era o meu mentor? Era meu marido. Seu marido, família, muitas vezes. E alguém que muitas conhecido. vezes vem daquela porradeira, né? Quer dizer, vem Exato. lá... E outra coisa, ele tem o trabalho dele, o jeito dele. O jeito dele, Larga a forma isso, dele. fica aqui, vem cedular, que é melhor. Não, e pra ele, até hoje, ele fala assim, vem trabalhar comigo, porque ele é louco pra que eu fique com ele. Eu falei assim, imagina a gente junto. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Bom, enfim. Você aconselha isso para as mulheres não trabalharem com seus maridos? Ai, olha, se não for essência, não Se tem não que for trabalhar. essência, como? Se não for, se aquilo de fato não for, se ela não estiver caminhando nesse mesmo lugar, Já não. vibrando na mesma energia? É, porque assim, eu não me identifico com o que ele faz. Aham. Aí então, olha essa lição. Identificação. Você, cara, você é mulher, você não precisa
se você não se identificar com aquilo, ter Sim. que, a não ser que seja uma obrigação para salvar alguma coisa, não é? Não é isso? Exatamente. Então você vai criar o seu protagonismo, né? Aquilo que você quer fazer, você não precisa trabalhar com o marido. Não acredito nisso, assim, Certo. de fato. Porque realmente não vibrava pra mim, né? Tá. Acho ótimo quando vejo casais trabalhando junto e que estão bem, que tá ótimo. É a Mas não era mesma o meu energia. caso, é a mesma energia. E bem, aí eu comecei, me coloquei pra dentro, comecei a negociar com fornecedores, negociar com tudo e tal. Só que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, João, as vendas começaram a degringolar. Tá. Porque eu era, ir mal. Ah, sim. Por quê? Porque eu era a ponta da venda. Certo. Eu era a empreendedora que vendia. Entendi. E aí, quando eu me voltei pro processo, a empresa deixou de vender. Certo. Então você demorou mais quanto tempo com a empresa? Eu ainda fiquei com a empresa uns 4 anos. 4 anos. 4 E você anos. conseguiu salvar a empresa? Sim. E o que só que de aconteceu? que forma? A gente se separou. Não, você comprou, separou e tal. Separou. E você continuou na empresa. Aí eu levei a parte de digital sign, ela ficou com a produtora de Tá. vídeo e eu fiquei com digital Ok. sign. E a Digital Sign foi que cresceu. Foi que cresceu. Tá. Aí eu cresci e tal. Quando foi em 2020, Agora. 2020, eu vendi a empresa. Com 10 anos, um recall lá em cima, vendi a empresa para um grupo Tá. que tinha jornal, revista e tal, e eles queriam digital sign. E esse grupo E comprou. você tinha quantas TVs, quantos monitores na época que você vendeu? Na época eu vendi, eu já estava com quase 400 já. 400, ou É. seja, você já tinha um valor de equity Sim, interessante, um valuation interessante. sim. Você sabia o que era isso? Nada. Não tinha se lido eu- meu livro, né, sua danada? Ah, se eu soubesse o que era equity. Assim, você tem ideia como depois a gente cai as fichas, né? Tem uma outra empresa que hoje é Eletromídia, mas que Sim. era Elemídia, e que é muito forte, né? Eletromídia é muito forte. E na época, como a Elemídia sempre foi muito forte dentro dos elevadores. Pra você ter ideia do como isso era forte, nossa marca, né? O nosso brand, o nosso equity, que as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, Pri, eu vi a TV Cena no edifício tal. Eu, ai, que legal. Eu sabia que não era minha, Uhum, era do concorrente. certo. Mas ninguém reconhecia a marca. Ou seja, você tinha uma marca forte, Uma você marca tinha um forte. valuation, só que não sabia precificar isso. Não Terminou sabia vendendo precificar. barato. Vendi barato. E vendeu vendi por quê? barato mesmo. Por que essa pivotada? Por que essa pivotada? Porque 2 anos antes eu tinha conhecido Mulheres que Decidem, Mulheres que era decidem. o movimento E aí você alterou aquele movimento anterior e Transformei em Escola. transformou numa escola. Uma escola de Hoje- educação. Hoje é uma escola de educação. Uma escola Então, de educação. Vamos lá, para a gente mudar aqui para Sim. Mulheres que Decidem. Bora. Você, nesse período, inclusive da empresa, Uhum. você já estava dando palestra paga? Não, não veio, era. veio com mulheres. Veio não. com mulheres, É. tá bom. Então você decide pivotar, vender sua empresa, pivotar, Sim. botou um dinheiro no bolso, Sim, organizou, dizer agora o que é que eu vou fazer da vida? Foi assim? foi. O que é que eu vou fazer da vida? Ou você já sabia o que queria da vida? Não, mais uma dessas surpresas da vida também, 2020, né? agora, a gente tá falando de pouco 2020, tempo. pouquíssimo tempo. Em 2018, lembra que eu tinha aqueles traumas, né? Uhum. Traumas, né, de Aparecida, parará, parará. Quando eu estava com a produtora de vídeo, na época, lá atrás com a TV Cena, com essa empresa que depois virou Digital Sign, um amigo virou pra mim e falou assim, Pri, por que você não começa a fazer entrevistas de empresários aqui de Jundiaí e colocar no YouTube? Eu falei assim, imagina, eu fazer entrevista? Não, eu não quero saber de... Pri, começa a fazer, tem YouTube, você não precisa de televisão. Você na época, você não fazia filmagem de sua assim, pra ver como é que você se comportava, nada? Não, eu vendia anúncio, eu fazia tudo, mas eu não me colocava na frente. Tá, legal. Não me colocava na frente, Tá. João. Então, não, só foi era muito forte esse negócio da Maria Entendi. Aparecida em mim. Muito forte, Agora muito você forte. vê, né, pessoal, como isso... Ela tá falando de 4 anos atrás. Só a partir de 4 anos atrás que a vida dela deu uma guinada pela história de uma mensagem que a mãe deu quando ela era jovem. Você é muito Aparecida. Você é muito Aparecida. Uau. E isso. Hoje eu brinco, hoje eu falo disso na palestra. Sou Aparecida mesmo e tal. Quer dizer, e eu falo isso como uma libertação. Porque na época, pra mim, era muito pesado, João. Era muito pesado. E aí ele falou, eu falei assim, tá bom, vamos tentar. E aí criei um quadro no YouTube Você chamado... realmente fez? Fiz, chamado Empresários em Cena. Falei, bora, vamos fazer. E comecei a entrevistar o seu João da padaria, o seu Zé da farmácia, ou seja, pessoas que não eram blockbusters, Uhum. mas que tinham histórias pra contar. Eu sempre gostei muito de história. Mais ou menos isso aqui. Exatamente, João, era esse o modelo. Uhum. E comecei a fazer. Só como todo bom vendedor, eu comecei a vender os quadros. Uhum. E comecei a fazer um outro dinheiro. Entendi. Eu falei, opa, que bacana esse negócio. Só uma pausa. O que você fez com o dinheiro que você vendeu a empresa? Coloquei tudo no novo negócio.
neste novo negócio. Nesse novo negócio. Você deu all-in nesse novo negócio. Você não fez uma viagem, você não... Não tirei sabático, nada disso. Mudou de casa. Não. Totalmente, coloquei 100% do recurso no novo negócio. Investiu, olha aí, olha o que ela tá falando, olha o que a Priscila tá falando. Ela pegou o dinheiro que foi um trabalho de uma vida, de uma empresa, e investiu no novo negócio, uma nova empresa. É isso aí. E esse novo negócio, ele era um movimento de mulheres, né? Quer dizer, agora saí lá do Empresários em Cena, tá? Só para vocês, né, não ficarem perdidos aqui na conversa. E aí, quando a rede veio para mim, ela veio por conta desse programa Empresários em Cena, que eu fui entrevistar um amigo, e um amigo virou para mim e falou assim: Pri, preciso te apresentar uma mulher incrível que tá fazendo um projeto lindo com mulheres. Falei, bora. Ele falou, olha, vai ter um evento dela em São Paulo, um evento para 700 mulheres no Teatro Gamarra, aqui na Zona Leste, e você vai lá. Você ainda estava em Jundiaí? Jundiaí. Você continua em Jundiaí? Continuo em Jundiaí. Peguei a equipe e vim para São Paulo gravar com ela. Cheguei lá, um evento lindíssimo e tal. 2021? 2018. Ah, tá, antes. 2018. Começo de 2018. Aí, lá, papapá, cheguei com a equipe toda, ela enlouquecida, um evento super grande, bababá, não conseguiu me dar entrevista, voltei meio frustrada, né? Aquela coisa, pô, caramba, fui entrevistar a mulher, não consegui entrevistar a mulher, bom, enfim, tudo bem. Comecei a distribuir o conteúdo que eu gravava dentro da comunidade que ela tinha, que era uma comunidade, na época das comunidades do Facebook, uma comunidade com umas 30 mil mulheres. E eu comecei a colocar os conteúdos lá. Greve dos caminhoneiros, lembra disso? Lembro. Maio de 2018? Lembro. Ela me liga e fala assim, Priscila, eu sou cristã. E você eu... é cristã? Não, ela falando pra mim. Você é? Não, Priscila, eu também sou cristã, mas eu não sou cristã evangélica, mas eu acredito em Cristo. Sim. Isso, é isso. Aí ela virou pra mim e ela falou assim, eu sou cristã, mas no caso dela, evangélica, eu sou cristã, e eu pedi pra Deus o nome de uma pessoa pra cuidar do meu projeto. E você apareceu. A gente só tinha se falado uma vez, João. E não tinha nem dado certo a entrevista. Nem tinha dado certo a entrevista. Mas por que isso, João? E aí eu gostaria de abrir esse outro lugar aqui também, né, de fala. Eu vinha pedindo para Deus porque eu não queria mais trabalhar com veículo de comunicação. Eu não queria mais a TV Cena. Certo. Eu estava preparando a TV para ser vendida. E eu queria outra coisa, só que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. E você colocou em oração. E eu coloquei em oração. Eu de fato ajoelhei e pedi para Deus para me dar uma luz, me dar um caminho. Olha, quantas pessoas estão fazendo isso agora, nesse momento, né? Quantas pessoas estão precisando dessa luz para entender o que fazer, né? E aí você entendeu os sinais. Aí é que tá. Deus fala com a gente através das coisas e das pessoas. Sim. E quando ela me falou isso, ela falou assim, eu pedi para Deus o nome de uma pessoa e Deus me deu o seu nome. Beleza. Aí eu falei assim, é o sinal. E ali eu falei assim, mas como assim trabalhar com mulheres? Porque aí é importante dizer também que dentro da minha vida, eu sempre tive uma energia muito intensa, né? E o meu masculino sempre foi muito mais alto. Filha mais velha, meus pais separaram, eu cuidei da casa, cuidei dos irmãos, né? Então eu sempre fui muito... Resolvedora. E aí, eu tinha um problema com as mulheres. Eu nunca tive amigas mulheres, eu sempre tive amigos homens, muito mais amigos homens. Minhas rodinhas eram sempre com amigos, porque poucas era o amigas, ambiente, que era o meu ambiente, o ambiente do mundo vendedor. E aí, eu falava assim, nossa, trabalhar com mulher vai ser complicado. Porque eu falava que mulher era mimizenta. Eu era essa pessoa. Tanto que eu falo isso hoje, nas palestras. O quanto isso pra mim foi libertador, João. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, bom, deixa eu pensar. E aí, fui pra casa, conversei com o marido, ele falou, cara, é você, Pri. É você, vai lá. Nessa época, como eu tava muito de saco cheio da TV Cena já, preparando ela para ser vendida, eu era embaixadora de um grupo de negócios, de networking. E tinha trazido esse grupo pra Jundiaí, e tava com mais de 300 empresários pagando um título altíssimo. E eu tava muito bem, obrigada, tava... recebendo por aquilo, a TV preparando para vender. Eu estava em outros movimentos. Você estava em outros movimentos, tá? Eu estava em outros movimentos. E aí, quando ele falou assim, Pri, tem tudo a ver com você, vai para isso. E você embarcou? E aí eu embarquei. E aí? Entrei,
entendi o que era aquele movimento, ela não monetizava nada, não monetizava nada. Então, eu falei assim, como é que você vive disso? Então, vamos lá. Você tinha acabado de ter uma oportunidade, uma experiência com monetização de um grupo de empresários. Então, você levou essa experiência para lá. Exatamente. E aí monetizou e começou a construir esse modelo da Rede Mulheres que Decidem e monetizou. Como é que monetiza? Como é que funciona a Rede Mulher que Decide? Hoje nós somos uma escola de educação e a mulher, ela paga uma assinatura mensal. Assinatura. O que ela tem lá dentro? Ela tem encontros com mentores, então ela tem encontros semanais, ela tem encontros de networking. Para fazer o quê? Encontros de quê? É de negócios? Encontros de negócios. Então, Mulheres que Decidem é negócios. Negócio. Mas a mulher que não tem negócio, ela não participa. É para empreendedoras, profissionais liberais e autônomas. Isso, certo. Isso. Ok, não é para resolver questões sentimentais. Não. Certo, okay. Não é. Ok, isso tem outros grupos, tá? Não é que não é importante, pessoal, só para ficar claro. Isso porque tem outros grupos. Você tem um objetivo no grupo. Sim. Que é de fato a nossa escola é para fazer com que a empreendedora se enxergue uma empresária, ou seja, que ela tenha um negócio e que aquele negócio precisa crescer, precisa gerar emprego, precisa, né, ter renda, distribuir riqueza. Essa é a mentalidade que a gente traz para dentro da rede. Hoje são quantas mulheres na rede? Hoje nós temos uma comunidade com 45 mil mulheres. 45 mil mulheres empreendedoras. Isso, 45 mil mulheres. E essa é a proposta, ou seja, que a gente, né, tem ali essas mulheres e elas vêm toda semana, a gente encontra com elas online. Eu tenho mulheres do mundo todo, tenho na Ásia, tenho na Europa, e sempre para brasileiras, né? Tá. Então aí a gente trata todas essas questões. Então hoje a gente pega a roda, né, dos 12 pilares e a gente vai falar de tudo. Então a gente vai falar de negócio, a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de planejamento estratégico, a gente vai falar de produtividade, de liderança, a gente vai olhar para todos os acompanhamento papéis. Anual. E aí ela renova anualmente. Anualmente. E vocês fazem encontro presencial? Os presenciais, depois da pandemia, a gente parou. Tá. Né? A gente não tem nenhum grande evento. Hoje é um business. Você é sozinha? Você é dona desse business? Sozinha. Bom, e a palestra veio na sequência? A palestra veio junto com a rede. Aí porque quando você Mulheres foi premiada que Decidem, como uma grande palestrante, eu tô vendo aqui Sim. e tal. 2018 eu assumi a rede, 2019, por conta do trabalho que eu havia desenvolvido, 2019 eu sou convidada para palestrar no Fórum Econômico Mundial, na cidade de Tomar, em Portugal, para falar sobre o empreendedorismo feminino no Brasil. Cheguei, fui para Tomar, voltei para o Brasil. 15 dias depois, a Câmara de Lisboa me manda uma mensagem dizendo que eu tinha sido eleita para ganhar um prêmio como empreendedora do ano. Aí eu volto para Portugal. Certo. Então foi tudo nesse ano, João. Foi tudo em 2019. Certo. 2020 veio a pandemia. E ao longo da pandemia, você fez o que mais? Ao longo da pandemia... Aí você manteve as mulheres online e tal, beleza, e o que mais? Comecei a trabalhar com as mulheres ali, né? Ali elas muito adoecidas, óbvio, né? Sim. A gente sabe o que aconteceu na pandemia, todo mundo com problemas emocionais absurdos, e aí eu me voltei para a operação. Me voltei para cuidar delas. Tá bom. E ali eu fiquei, nessa ocasião, eu também mudei o Clube Amigos do Amauri, transformando em instituto, então hoje eu tenho o instituto sem fim lucrativo, mais o Mulheres Decidem, que é a escola. E a escola, exatamente. Certo. Então hoje esse é o teu business. Hoje é o business. Certo. Hoje é esse negócio que é o business. Beleza. Olha, pessoal, você que está assistindo aí, você viu a trajetória, você está vendo a trajetória da Priscila Queiroz, né? Desde o começo, e quantas lições, você que é mulher empresária, empreendedora, você está aí meio que na solidão do líder, você sabe que tem vários grupos de mulheres empreendedoras que podem, e você pode compartilhar, não é, colaborar e também receber apoio. E aqui tem um QR Code aqui na tela, onde você pode também participar disso. Você pode fazer perguntas, você pode responder perguntas, você pode ganhar prêmios, tem vários prêmios lá dentro. Sem sorteio, né? Você vai lá, participa no pivotando.tv, você vai se divertir com a gente e vai nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Bem, lá atrás, no começo, você tinha dito a história da Maria Aparecida. Sim. Né? Que, você é muito Aparecida, menina, deixa disso. E pós-pandemia, você decidiu partir para frente das câmeras e ser a Maria Aparecida. Sim. O que aconteceu? Sim. Como foi isso? Com a escola, com a rede, né? Com a escola Rede Mulheres que Decidem, aí sim eu comecei a dar muita palestra, comecei a ser convidada para falar sobre o tema, sobre empreendedorismo, mas o meu viés sempre foi venda. Sempre foi ajudá-las em vendas, sempre foi ajudar elas a entender que venda é
uma técnica, né? Que ela existe por técnica e tal. E aí comecei a falar disso, comecei a mostrar. E aí no meio desse caminho todo, algumas pessoas começaram a me colocar em xeque, porque eu sempre fui voltada muito pro business, João, sempre pro business. Tá. E aí eu não me enxergava. E aí eu comecei a ser colocada em xeque mesmo, que assim, Pri, as pessoas estão aqui por sua causa, as pessoas estão aqui por você precisa começar a trabalhar o teu branding, você precisa começar por... E eu falei assim, não, mas tá bom, a escola tá... E eu achava que tinha que ser a escola. Uhum. Então era uma Você lição achava que completamente... o seu negócio era a escola, que né? era o negócio, que era aquilo. Uhum. E aí eu falei assim, bom, ok, então agora tá tudo certo, a escola tá no processo e tal, então vamos olhar pra Priscília. Vamos criar o posicionamento da Priscília. Vamos criar o posicionamento da Priscília. E foi nesse momento que aí sim, eu comecei a pensar em estratégias desse posicionamento. Mas essa estratégia do posicionamento, você alguma vez lembrava sempre do Maria Aparecida? Não. E quando foi o momento, foi o primeiro dia de gravação que você assim, caramba, eu tô aqui. Aí eu comecei a falar disso nas palestras, João. Eu comecei a contar essa história, eu comecei a contar a história do quanto me travou, quanto eu perdi de oportunidades, porque tudo bem, eu agarrei muitas, mas muitas eu perdi. Muitas elas passaram e oportunidade perdida não volta. Não volta. E aí eu comecei a falar disso, eu falei assim, é importante que a gente reconheça. Eu hoje tenho um instituto, não porque eu sonhava. Eu hoje tenho a escola, não porque eu sonhava. Então muitas das coisas da nossa vida a gente faz e hoje eu amo tudo que eu faço. Tem intenção, tem verdade. Mas aí chegou no momento que eu falei assim, acho que agora é a hora de verdade, de eu olhar para esse meu sonho. De buscar isso. E aí eu comecei... E olha que loucura, João. Eu trabalhei 17 anos nas afiliadas da Globo e nunca nenhum amigo meu de lá de dentro soube. E hoje, inclusive, eu recebo muitos deles falando assim, Pri, eu nunca soube que você queria trabalhar na televisão. Tá Por que você não falou? Eu falei assim, então... As oportunidades perdidas. Mas nunca é tarde, Priscila. Nunca é tarde. Você essa é a grande... Jamais eu não trocaria uma vírgula de toda a minha história. De toda a tua história. Essa era a pergunta que eu te fazia. Nenhuma vírgula. Eu vejo gente muito traumatizada, mas eu acho que é porque não ressignificou, é porque não estudou isso, é porque não liberou perdão. Porque a partir do momento que você se resolve isso, a vida é outra, né? Porque é tudo mental, né, Priscila? É tudo aqui dentro que você fica guardando rancor, mágoa, tristeza, chateação, culpando o mundo, né? É o lixo emocional, né? Lixo emocional. A gente vai trazendo um monte de lixo pra dentro. E quer saber, quando você entrou naquela sociedade e deu errado, o erro foi seu, não foi dessa pessoa. Com certeza. O erro foi seu de não ter visto. Então não fica culpando pra trás, pra quê? Responsabilizando o mundo, culpando o mundo, quando que a gente é que é responsável. E eu sempre tive isso, assim, eu nunca culpei ninguém, nem a minha mãe que fazia lá na sua simplicidade, depois outras coisas que, claro, todos nós temos, questões com pai, questão com mãe, e eu liberei tudo isso, João. Uau. Então assim, pra mim tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso quando a gente tá bem resolvido. E aí foi quando eu comecei nesse processo, eu falei assim, bom, eu começar, e aí quando você fala muito de intenção, eu acredito de fato que quando a gente muda, o mundo muda. E aí eu comecei, tudo em torno muda. É porque depende muito da gente. É como se você compra um carro vermelho, você nunca viu carro vermelho. Quando você compra, você vê um monte de carro vermelho. Um monte de carro vermelho. Então, é sobre isso, né? O ambiente que você cria. E hoje você está num programa. Fala um pouco rapidamente do seu programa, que estamos chegando no final. Tá bom. Eu tenho sim o programa Dentro da Caixa, e que também foi através de um bate-papo. Chama Dentro da Caixa. Né? Uhum. E a ideia é trazer pessoas para que fale também das suas transformações pessoais, do que aconteceu ali dentro. Dentro da sua caixa. Dentro da sua caixa para fora. E ali foi onde, né? E eu tô ali desde dezembro do ano passado, vai fazer um aninho o programa. Pra mim é nossa, eu vou me divertindo. É como eu faço aqui, eu me divirto, né? Exatamente, só que virou minha diversão. O seu programa é muito alegre, cheio de brincadeiras e tal. O meu é um pouquinho mais sério. Sem deixar de perder a simplicidade e ser leve, né? A vida da gente, a gente tem que levar ela um pouco mais leve. Priscila Queiroz. Hoje, uma parecida. Uma parecida. Você fala... E você diz nas suas palestras, está aqui escrito aqui, né, na minha cola, e eu gostaria que você deixasse essa mensagem final, explicando isso para as pessoas. Por que você fala que treino é tudo e tudo é treino? Né? Por que você tem essa frase como um pilar
do seu trabalho, da sua vida e do grupo de mulheres empreendedoras que você lida. Se você puder orientar e ajudar e falar também o que você quer também, além disso, deixar de mensagem. Treino é tudo, tudo é treino. A gente não nasce sabendo. A gente não continua sabendo. A gente pode sim estar o tempo todo se colocando nesse lugar de aprendedora, né? Então vamos olhar para empreendedora? Aprendedora. Então quando a gente é aprendedora, quando a gente de fato vai se colocando para fazer sempre coisas diferentes. E o treino é tudo, tudo é treino, ele vem com essa máxima. Então assim, eu não sei, treina. Eu não consigo, treina. Isso não nasceu para eu fazer, treina. Se você, de fato, olha para aquilo e sabe que aquilo que você deseja naquele momento tem uma intenção, tem uma vontade, tem algo que ali você vai querer deixar uma sementinha, treina. Mas treina todo dia. Assim como na academia. Ninguém consegue chegar na academia levantando 50K, né? Não consegue. A gente sempre começa com a anilhinha de 1, anilhinha de 2. Então, treino é tudo, tudo é treino. Ele fala muito sobre performance. Performance. Então, performance para mim é todo dia a gente se prontificar a fazer algo diferente do que fez no dia anterior. Então, treino é tudo, tudo é treino. Fazer diferente hoje o que você fez ontem. Essa é a ideia. Muito bom, muito bacana, importante demais o que você está trazendo nessa questão de treinar, não é? Não limite a sua capacidade. É claro que nós temos que encontrar nosso lugar de potência. Você encontrou em vendas seu lugar de potência e você vê como vendas é a base de tudo, né? No teu caso, ter a comunicação é vender a sua imagem de alguma forma. E isso foi também muito treino, muita experiência prática. Para agradecer a sua presença, no Pivotando, a gente tem... Eita, caiu. A gente tem sempre uma lembrancinha personalizada com seu nome. Que lindo, gente! A canequinha que está aqui tem seu nome, né? E é um presente da LeBlanc, que é uma startup que eu invisto. Sim. De dados variáveis, presentes corporativos. E ela você pode mandar para 10 mil pessoas automaticamente com nome personalizado, muito rápido, entrega na casa dele, para funcionários, etc. E esse é o presente para você, precisa você guardar lá na sua estante com o seu nome do Pivotando, para você nunca mais nunca esquecer da gente. Jamais vou esquecer desse momento, João, não tenha dúvida. Muito obrigada. Gratidão pela sua presença e você que assistiu, gratidão a você. Gratidão a você por prestigiar, mas principalmente por você querer aprender, como a Priscila colocou. A vida é sobre aprender, não é mais só sobre ser empreendedor, é ser sobre aprendedor. E quando você desarma e investe seu tempo para estar aqui com a gente, é porque você realmente você quer aprender algo novo, e é sobre isso, Pivotando. Eu agradeço aqui a nossa casa, o SBT News, pela oportunidade de participar disso, de passar uma hora agradável. E quero também te lembrar que aqui embaixo tem um QR Code, onde você pode participar, pode ganhar uma caixinha dessa, você pode responder as perguntas, você pode indicar convidados, tudo isso é o Pivotando. E claro, se fizer sentido para você, comenta, compartilha, encaminha esse encontro meu com a Priscila Queiroz para os seus amigos ou para as mulheres poderosas que precisam também assistir isso. Priscila, obrigado. Obrigado a todos vocês e até próximo episódio do Pivotando.